Essa é uma função menos conhecida, mas também é uma função que está dentro do estudo, né, dentro do programa de funções orgânicas, que é chamada de haleto de ácido. Como é que a gente vai identificar o haleto de ácido? Qual é o grupo funcional? É quando a gente tiver C+O ligado a um halogênio na ponta da cadeia. Qual foi o halogênio que eu coloquei aí, nesse exemplo aí? O cloro. Professor, pode ser outro halogênio que não seja o cloro? Pode. Pode ser flúor, pode ser bromo, pode ser iodo. O mais comum é com cloro, mas não obrigatoriamente tem que ser com cloro. Esses haletos de ácido, eles são tensoativos. O que é que são as substâncias tensoativas? São aquelas substâncias que quebram a tensão superficial da água. Onde é que isso aí vai ser importante? Isso aí vai ser importante nos detergentes. Os detergentes, para eles fazerem a limpeza de uma forma adequada, eles têm que quebrar a tensão superficial da água. E aí são adicionados haletos de ácidos aos detergentes para que tenha essa função de quebrar a tensão superficial da água. Você pode fazer um teste simples em casa. Pega uma bacia, uma panela com água, seja lá o que for, corta o papel, pica o papel e solta o papel. Você vai ver que o papel, ele vai ficar boiando ali na superfície da água. Por que isso? Por causa da tensão superficial da água. A água, ela forma, né, entre as moléculas de água, tem um tipo de interação que a gente chama de pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio, que são interações fortes. Então, as moléculas de água que estão na superfície, elas estão atraídas por essas forças e ele cria uma camada, uma tensão que a gente chama de tensão superficial. Então, você pega um balde, uma panela com água, pica lá o papel, joga lá, o papel vai ficar na superfície por causa da tensão superficial da água. Inclusive, às vezes a gente encontra isso na natureza, alguns insetos que são mais densos do que a água, conseguem pousar na superfície da água sem afundar. Por quê? Por causa dessa tensão superficial da água, certo? Então você pega lá a panela com água, pica o papel, fica boiando na superfície. Aí você vai pegar o detergente e vai jogar uma gotinha de detergente dentro dessa água que está lá com os papéis. Na hora que esse detergente entrar na água, logo depois, um tempinho depois, todos os papéis vão afundar. Por que que os papéis vão afundar? Porque o detergente vai quebrar essa tensão superficial da água. Então, essa força que existe na superfície da água, ela é rompida pelo detergente. E essa é a função do detergente mesmo. Ele tem que ser tensoativo para ele poder interagir com a água e conseguir fazer a limpeza que é necessária no caso dos detergentes, tá? Quem fizer esse teste em casa, vocês vão ver que funciona de forma bem legal. Eu sei que às vezes vocês têm preguiça de fazer. Então, quem tiver preguiça de fazer, mas quiser ver, já que aqui eu estou só falando, vai lá no YouTube e coloca lá, quebra de tensão, né, quebra da tensão superficial por detergente. Vai ter inúmeros vídeos lá que mostram isso aí, tá? Então, se você é daqueles mais preguiçosos, mais que gosta de ver, tem curiosidade, vai lá no YouTube, dá para ver também, certo? Bom, anidrido de ácido, essa é uma função em que um grupo funcional é bem grande, né? Olha aí como é que é, ó. É C+O, ligado a oxigênio, ligado a C+O. Tudo isso aí é o grupo funcional de anidrido. Uma aplicação que a gente pode falar para o anidrido é do anidrido acético, o anidrido etanóico. Ele é um dos reagentes responsável pela produção do AS. AS é o ácido acetil salicílico. É o princípio ativo de muitos medicamentos, o mais conhecido deles é a aspirina, tá? Então o anidrido acético é utilizado aí na produção do ácido acetil salicílico. O ácido acetil salicílico é o medicamento mais vendido no mundo todo, tá? Tem na aspirina, mas tem outros medicamentos também que tem como princípio ativo o AS, o ácido acetil salicílico. Vamos para frente. Ó, vamos começar agora as funções que tem nitrogênio. Começando com amina. A amina pode ser classificada de 3 formas diferentes, ó. A amina pode ser classificada como amina primária, amina secundária ou amina terciária. Como é que a gente identifica? A amina primária é aquela que o nitrogênio só está ligado a um carbono, que eu estou representando aí por R, tá? Então a amina primária
o nitrogênio só está ligado a um carbono. Amina secundária, o nitrogênio vai estar ligado a 2 carbonos, que eu estou mostrando aí como R e R'. E a amina terciária, o nitrogênio vai estar ligado a 3 carbonos, que eu estou representando aí por R, R' e R 2 linhas, tá? Então, amina primária, nitrogênio ligado só a um carbono. Amina secundária, nitrogênio ligado a 2 carbonos. Amina terciária, nitrogênio ligado a 3 carbonos. Quando a gente estuda as funções orgânicas, a gente vai ter funções dentro da química orgânica que tem comportamento de ácido e também funções que têm comportamento de base. Por exemplo, o ácido carboxílico, o nome já está dizendo, ele vai ter comportamento de quê? De ácido. O fenol também se comporta como ácido. O fenol é aquele que a gente mostrou anteriormente, que é quando a hidroxila está ligado diretamente ao benzeno. Eles são ácidos fracos, mas têm comportamento de ácido. E na química orgânica, as substâncias que têm comportamento de base são as aminas, tá? Então, todas as aminas se comportam como bases, ok? Por que eu estou relatando isso? Porque tem uma aplicação importante com relação a essa característica da amina. Característica essa que já caiu no Enem 2 vezes. Tá? A gente precisa falar, eu vou falar exatamente esse caso aqui, tá? Vocês conhecem o cheiro de peixe, né? É um cheiro agradável ou um cheiro desagradável? Desagradável. Qual é a substância responsável pelo cheiro do peixe? Essa daí, ó, a trimetilamina. É uma amina primária, secundária ou terciária? Terciária, está ligada a 3 carbonos. Ora, é uma amina. Se é uma amina, é uma base. Como é que a gente neutraliza uma base? O que é que a gente tem que fazer para neutralizar uma base? Tem que adicionar um ácido. É por isso que muitas donas de casa, ou pessoal que trabalha, né, que gosta de cozinhar, não é só dona de casa não, né? Vamos acabar com essa, né? Quem gosta de cozinhar, quando compra o peixe, o que é que pinga no peixe? Limão. Por que limão? Porque lá no limão tem um ácido. E o ácido do limão vai neutralizar essa base. Quando o ácido do limão neutraliza essa base, o cheiro desagradável do peixe desaparece. Ou quando não pinga o limão, alguns colocam o quê? Vinagre. Por quê? Porque no vinagre também tem um ácido, que é o ácido acético. O ácido do vinagre neutraliza essa base. E a neutralizar essa base, o cheiro desagradável do limão desaparece. Como é que foram as 2 questões no Enem que caíram com isso aí? Uma questão era assim, ó. A geladeira estava com cheiro de peixe. É lógico que eu não me lembro do texto todinho, né? Vou dar o contexto da questão. E aí ele perguntava quais eram os materiais que podia limpar a geladeira para tirar o cheiro desagradável do peixe. Aí ele dava lá as opções. A resposta correta era limão e vinagre. Porque no limão e no vinagre tem ácidos que neutralizam essa amina aí, que é responsável pelo cheiro desagradável do peixe. A outra questão era assim, era um cara que tinha preparado um peixe, ele estava com as mãos sujas, né, e com cheiro de peixe, e aí dizia na questão que ele limpava as mãos com vinagre, e queria saber por que que dava certo. Aí a resposta era o quê? Porque no vinagre tem um ácido, esse ácido neutraliza essa base que é responsável pelo cheiro de peixe, e aí consequentemente o cheiro desagradável desaparece, tá? Então as aminas são bases, e para eliminar, para neutralizar uma base, você tem que adicionar um ácido, tá? Então lembre-se dessa informação, que já caiu 2 vezes no Enem, é uma coisa do nosso cotidiano, né? Muitos de vocês já devem ter visto. Vixe, professor, eu não sabia. Quer dizer que eu pensava que o limão era porque era para dar algum tipo de tempero. Não, o limão é para tirar o cheiro desagradável do peixe, assim como o vinagre também, ok? Ó, existem algumas aminas que são aminas cíclicas. É que o nitrogênio está num ciclo, ó, como esse aí, tá? Essas aminas cíclicas, elas também são chamadas de alcaloides. E todas elas, em maior ou menor grau, vão provocar dependência química ou dependência orgânica. Por quê? Porque depois de um certo tempo que essas aminas estão no organismo, elas começam a fazer parte do ciclo da ureia. Elas passam a ser uma substância
necessária ao organismo. O viciado, ele não consome a droga por prazer, ele consome a droga por necessidade. Pode até ser que no momento que ele está consumindo ele tenha prazer, mas ele tem uma necessidade, o organismo dele necessita daquela substância. É por isso que tem que ser tratado como doença. Não é só força de vontade, não, tem que ter um tratamento específico para isso, tá? Então, todas as aminas cíclicas, elas provocam essa dependência química ou dependência orgânica. O primeiro exemplo que eu coloquei, morfina, né? Recebe esse nome em homenagem ao deus grego Morfeu, que é o deus do sono. A morfina é um dos analgésicos, anestésicos mais potentes conhecidos na medicina. Altas dosagens de morfina faz a pessoa o quê? Dormir. Por isso que recebe esse nome em homenagem ao deus grego Morfeu. Problemas. Provoca dependência química e também provoca alucinações, tá? Por isso que morfina só é receitada em casos específicos, de dor extrema. Tipo, pacientes que estão em estado terminal, com muita dor, aí os médicos injetam morfina para amenizar. Câncer nos ossos, que é um câncer que causa muita dor, extrema dor, aí tem que ser com morfina, porque nenhum outro anestésico vai conseguir minimizar a dor. Então, a morfina só é receitada em casos de dores extremas, exatamente por causa dos efeitos colaterais. Olha aqui, ó, cafeína, ó. Cafeína é amina cíclica? É também. Professor, a pessoa pode ficar viciada em cafeína? Pode. Não existe não pessoas que se não tomam café todo dia, aí dá o quê? Dor de cabeça, irritação. Isso já é um sinal claro de uma dependência provocada pela cafeína. Lógico que ninguém vai morrer de overdose de cafeína, né? Até porque as quantidades de cafeína presentes nos produtos que a gente conhece é uma concentração muito pequena. Onde é que tem cafeína? Café, Coca-Cola tem cafeína. Tem galera que é viciada em Coca-Cola? Tem sim, né? Onde é que tem mais cafeína? Chocolate tem cafeína, né? Então, esses produtos a gente tem que consumir com cuidado, né? Deve consumir, mas com cuidado. Meu irmão, por exemplo, meu irmão mais velho, é viciado em Coca-Cola. O café da manhã dele é o quê? Coca-Cola com biscoito de chocolate. Cafeína pura, né? É o café da manhã, a primeira refeição dele, né? Então, pode provocar um vício, mas como eu disse, é um vício mais light, né? Que a pessoa, o organismo está necessitando, vai lá, toma uma xícara de café, resolve o problema. Só que os efeitos colaterais disso é que são problemáticos, né? Quem toma muito café, muita Coca-Cola, come muito chocolate, vai ter problema no estômago, né? Isso pode evoluir para uma gastrite, que pode evoluir para uma úlcera, que pode evoluir para um câncer, né? Então, é sempre bom consumir em quantidades pequenas esses produtos que têm cafeína, tá? Olha aí, essa é bem conhecida também, ó, nicotina, é outra amina cíclica, né? A nicotina provoca o vício nos fumantes, está presente nos cigarros. E essa daqui das que eu estou mostrando é a mais problemática, né? Que é a cocaína. Opa! Ok? Todo mundo inteiro aí? Ó, é uma amina cíclica também, tá? Dessas que eu estou mostrando, a que provoca o vício mais rapidamente é a cocaína, tá? Professor, o crack, ele é parecido com a cocaína? É muito parecido com a cocaína. A única diferença do crack para a cocaína é que esse CH3 que está em cima do anel benzênico, vocês estão vendo? Tem um CH3 em cima do anel benzênico. No crack, no lugar desse CH3 é o sódio, é o Na. Então, o crack ele é um sal orgânico, tá? A cocaína normalmente é comercializada na forma de um pó e ela é cheirada. O crack ele é comercializado na forma de pedras e ele é fumado. A pessoa aquece a pedra e inala o vapor. Ele chega muito mais rápido ao sistema nervoso central e o vício do crack é muito mais rápido do que o vício da cocaína. Largar o vício do crack é muito complicado, tá? Então, crack é o tipo de droga que você tem que evitar sob qualquer custo, exatamente porque ele vicia muito rápido. E largar esse vício é complicado. O crack, gente, ele tem uma penetração muito grande na sociedade de uma forma geral, principalmente nas classes sociais mais baixas, porque o crack ele é barato.
A cocaína é cara, o crack é barato. Então ele acaba tendo uma penetração maior em todas as parcelas da sociedade, especialmente a pessoal que tem uma renda menor. Porque quem tem renda menor não tem dinheiro para comprar cocaína, mas tem dinheiro para comprar crack, tá? Então hoje, inclusive uma pesquisa que saiu há 3 anos atrás, mostra que a região brasileira que mais se consome crack é exatamente a região Nordeste, tá? Então a gente precisa ter muito cuidado. Quando você ouvir a palavra crack, saia, pelo amor de Deus. É muito fácil se viciar em crack, então evite a qualquer custo, tá? Bom, saindo das aminas, a gente vai para amida. Como é que é o grupo funcional de amida? Tem nitrogênio também, só que é o nitrogênio ligado a C-O. Estão vendo aí um C-O junto do nitrogênio? Isso é o que caracteriza o grupo funcional de amida. Vou mostrar uma aplicação. Já ouviram falar nessa substância aqui, ó? Paracetamol, utilizado como analgésico, né? E também antitérmico, né? Para baixar a febre. Tá aqui a amida, ó. Certo? Eu estava até assistindo o noticiário agora pela manhã e falando do número de casos de dengue, né? No Ceará, né? Que esse ano foi bem elevado. A gente ainda está vendo aí casos de dengue a cada dia, mesmo que já passou o período chuvoso. Mas como esse ano resolveu chover também em julho, né, que não é normal, então os casos de dengue se esticaram um pouquinho mais. Em caso de suspeita de dengue, você não pode tomar para combater a dor, a febre, ácido acetil salicílico, que é o AS da aspirina. Por quê? Porque o ácido acetil salicílico ele é um vasodilatador. Ele dilata às vezes as artérias para circular mais sangue no organismo. Às vezes você está com dor de cabeça, porque não está circulando sangue suficiente para a sua cabeça. Aí você toma aspirina, dilata às vezes as artérias, chega mais sangue à sua cabeça, passa a dor de cabeça. Mas se você tiver com suspeita de dengue e tomar o ácido acetil salicílico, o risco é grande de você ter uma dengue hemorrágica. É lógico, está circulando mais sangue no seu organismo, então a probabilidade de você ter hemorragias é maior. Então, em caso de suspeita de dengue, não pode tomar ácido acetil salicílico. Quais são as opções que você vai ter? Paracetamol ou dipirona sódica, tá? São os 2 medicamentos, as 2 substâncias que você pode tomar, vai diminuir a dor, vai baixar a febre e você não vai ter risco de dengue hemorrágica, tá? Então, fique atento com relação a isso. Professor, mas eu li que tinha um cara que estava com dengue, ele tomou paracetamol e teve hepatite. Isso pode acontecer? Pode, se você tomar o paracetamol num intervalo de tempo muito curto. Se você tomar no período que o médico recomendar, que aí vai depender de cada caso, pode ser de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas. Qual foi esse caso do rapaz que teve hepatite? Ele estava com dengue, o médico passou paracetamol, ele tomou um comprimido, deu meia hora, ele achou que não melhorou, porque tem uma galera que é aperreada, né? Meia hora não melhorou não, vou tomar outro. Aí tomou outro, com mais meia hora tomou outro. Aí o fígado dele não aguentou, porque ele é metabolizado no fígado, né? Aí realmente ele teve hepatite, tá? Mas se você tomar o paracetamol no intervalo de tempo, né, recomendado pelo médico, você pode tomar que não vai ter nenhum risco de você ter hepatite, ok? Próxima função nitrila. Como é que a gente identifica a nitrila? É quando a gente tiver C-tripla-N, um carbono formando uma ligação tripla com o nitrogênio. A nitrila sempre vai aparecer na ponta da cadeia, assim como ácido carboxílico e aldeído, tá? As nitrilas, todas elas são tóxicas. A gente tem pouco contato com essas nitrilas, tá? Por quê? Porque na hora que essa nitrila entra no nosso organismo, é quebrado essa ligação entre o R e o carbono. E aí libera um ânion que é conhecido como cianeto, que é o CN-. Esse cianeto ele é extremamente tóxico. Por quê? Porque ele se liga de forma muito estável às nossas hemoglobinas. Qual é o papel da hemoglobina no nosso organismo? Transportar os gases da respiração celular, né?
A hemoglobina leva O2 até a célula e traz de volta o quê? CO2. Se todas as hemoglobinas ficam ocupadas por cianeto, não tem como transportar os gases da respiração celular, a pessoa não vai respirar e, consequentemente, vai morrer, tá? A morte aqui é por asfixia, tá? Não é pela falta de oxigênio, é pela incapacidade de transportar oxigênio no organismo, tá? Vocês devem lembrar, não faz muito tempo, aquele caso lá no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, lembram da Boate Kiss? Teve um incêndio na boate, morreram mais de 200 pessoas. Aquelas espumas acústicas que a gente encontra nas boates, nos estúdios de gravação, tem um polímero que é chamado de poliacrilonitrila. Então tem essa substância aí. Na hora que a espuma começou a pegar fogo, ela liberou 2 gases tóxicos. Liberou CO, que é o monóxido de carbono, e liberou o cianeto, tá? A grande maioria das pessoas que morreram, naquele episódio, morreram asfixiadas, elas não morreram queimadas. Foi pela intoxicação dos gases que foram liberados quando a espuma foi queimada, tá? Então, as nitrilas são tóxicas, mas no nosso dia a dia a gente não costuma ter contato com essas nitrilas. Pelo menos normalmente não. Próxima função nitrocomposto. Como é que a gente vai identificar o nitrocomposto? Qual é o grupo funcional dele? É quando a gente tiver NO2, tá vendo aí, ó, nitrogênio ligado a 2 oxigênios, esse NO2 ligado à cadeia carbônica, tá? A principal aplicação dos nitrocompostos é na indústria de explosivos. Vocês já devem ter ouvido falar nesse explosivo aqui, né? O TNT, é trinitrotolueno. Por que trinitro? Porque tem 3 grupos funcionais de nitrocomposto aí, ó. Dá para ver 3 NO2 aí na estrutura? Então pronto, ele é um dos principais explosivos que a gente conhece. Outro explosivo que a gente escuta muito também, trinitroglicerina, né? Que é o TNG. Também tem nitrocomposto da mesma forma, tá? Então a principal aplicação dos nitrocompostos é na indústria de explosivos, ok? Bom, vamos para as 2 últimas funções, que são as funções que tem enxofre, para mim ainda tirar as dúvidas que vocês mandaram aí. Ó, essa função ela é chamada de sulfeto ou tioéter. Esse prefixo tio, ele vai ser utilizado quando a gente substituir um átomo de oxigênio por um átomo de enxofre. Então, como é que é o éter que a gente mostrou mais cedo? Oxigênio entre carbonos. Como é que vai ser o tioéter? Sai o oxigênio e no lugar dele entra o enxofre. Então, como é que a gente identifica o tioéter ou sulfeto? Enxofre entre carbonos, tá? Uma aplicação é esse composto que a gente está mostrando aí. Ele é chamado de gás mostarda, é como ele é mais conhecido, mas os franceses chamam de hiperita, tá? Esse gás mostarda recebe esse nome porque a cor do gás é aquela cor de mostarda, aquela coloração amarela. Ele é uma arma química e é uma arma química extremamente letal. A pessoa respirando esse gás mostarda, ela morre em aproximadamente 3 minutos e dizem que é uma morte muito dolorosa, porque esse gás mostarda ele vai corroendo todos os órgãos internos da pessoa, tá? Se você abrir o corpo de uma pessoa que morreu intoxicada por gás mostarda, só vai sair água, líquido de dentro do corpo, tá? Todos os órgãos são corroídos. Graças a Deus que ele nunca foi utilizado em grande escala, somente assim de forma pública, lá no início da década de 90, um atentado terrorista em Tóquio, no metrô lá no Japão, os caras jogaram gás mostarda e morreram 13 pessoas intoxicadas por gás mostarda, tá? Mas ele, graças a Deus, nunca foi utilizado em proporções maiores, não. É uma arma química muito letal, tá? E a última função que a gente vai estudar é a função tioálcool, também chamada de mercaptanas, ou alguns livros chamam também de tiol. Quando é que a gente usa o tio? Quando um oxigênio é substituído pelo enxofre. Como é que é o álcool? OH. Como é que vai ser então o tioálcool? SH. O enxofre no lugar do oxigênio. Então tá aí, ó, o SH ligado a um radical orgânico
que a gente está representando aí por R, tá? Vou colocar um exemplo, ó. Ó, dá para ver o tioálcool lá na ponta aí, ó, na ponta direita. Esses tióis, ou tioálcool, eles têm um cheiro desagradável. Então, aquele cheiro do gambá, que é um cheiro desagradável, é por causa de um tioálcool, tá? Que é chamado de butanotiol. Para nós é um cheiro desagradável, mas para o gambá tem duas funções importantes, né? Ele libera essa substância no suor dele e na urina. Então, ele usa essa substância para demarcar o território dele, né? O gambá macho, no caso. E ele também usa essa substância para atrair as fêmeas, né? Então, para o gambá, quanto mais fedorento ele for, melhor. Mais fêmeas ele vai conseguir conquistar. Então, para nós é um cheiro desagradável, mas para o gambá tem funções importantes aí de marcação de território e também de atrair as fêmeas. Ok? Deixa eu ler agora algumas dúvidas. Se sobrar um tempinho, a gente também começa a resolver os exercícios. Na verdade, assim, perguntaram assim, ó, professor, nos refrigerantes sabor cola, né? Coca-Cola, Pepsi-Cola, os outros cola que tem aí, que eu não sei todos, tem sabor de aroma natural de cola. Qual a substância orgânica presente no sabor cola? Na verdade, a fórmula da Coca-Cola, ela não é conhecida. Não sei se vocês sabem disso. Exatamente para que ninguém imite, né? Durante muitos anos, a Coca-Cola foi obrigada aqui no Brasil a colocar no rótulo dela, abaixo do nome Coca-Cola, a seguinte informação: marca de fantasia. Por quê? Porque tinha pessoas que associavam a Coca-Cola à cocaína e achavam que a Coca-Cola viciava por causa disso. Então, a Coca-Cola deixava bem claro que não existe nada de cocaína na Coca-Cola. O que é que existe? Cafeína, que pode provocar vício também, mas é um vício light, tá? Mas esse aroma de cola, a gente não conhece direito o que é, porque a Coca-Cola guarda isso sob 7 chaves. Você acha que ninguém quer imitar a Coca-Cola? Todo mundo quer imitar a Coca-Cola, porque é o refrigerante mais consumido, né? Então a gente não sabe qual é essa substância, porque isso é um segredo tecnológico, né? O dia que a gente souber, a gente pode ganhar um bocado de dinheiro também, né? Professor, o senhor falou sobre insetos que andam sobre a água porque são mais densos. Se fossem mais densos, eles não afundariam? É lógico que se ele for mais denso é para afundar. Mas por que ele não afunda? Por causa da tensão superficial. É um fenômeno interessante mesmo. O inseto que é mais denso do que a água, na hora que ele pousasse na água, era para ele afundar. Ele não afunda por causa da tensão superficial. É exatamente essa característica de as moléculas de água se atraírem fortemente pelas pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio, e aí cria uma força, né? Uma película na superfície da água que permite que insetos mais densos do que a água não afundem quando estiverem na superfície da água, certo? Estão perguntando aqui sobre a ibogaína. Você já ouviu falar? Não. Quem manda a pergunta depois, até no final, se quiser me informar o que é, eu não sei. É uma droga? O que é? Vocês já ouviram falar de ibogaína? Quem mandou a pergunta depois, no final da aula, me procura, que eu nunca ouvi falar nessa substância não, certo? Professor, nas cadeias carbônicas saturadas, há heteroátomo? Pode ter ou não. O que é o heteroátomo? É qualquer átomo diferente de carbono e hidrogênio. Então, tem cadeias saturadas que têm heteroátomo, tem cadeias saturadas que não têm heteroátomo. Se for hidrocarboneto, nunca tem heteroátomo, porque hidrocarboneto é somente o quê? Carbono e hidrogênio. E para ser heteroátomo tem que ser diferente de carbono e hidrogênio. Os éteres, por exemplo, como é que é o éter? Oxigênio entre carbonos. Então, toda cadeia de éter tem heteroátomo e ela pode ser saturada. Professor, qual a substância usada nos refrigerantes que nos causa tanto mal? É só a cafeína? Não. A Coca-Cola, ela tem um ácido também presente lá, né? Que é o ácido fosfórico. Então, quem toma muita Coca-Cola já tem tendência a ter problemas no estômago por causa desse ácido que está presente, tá? Além disso, se você pegar outros refrigerantes, alguns não têm ácido, por exemplo, o Guaraná Antártica ele não tem ácido, mas existem diversas substâncias. O refrigerante tem muito açúcar, a gente sabe que açúcar em excesso
também vai ter problema. Então o refrigerante é um venenozinho, né? Assim, para a gente resumir bem a coisa. Há várias substâncias presentes no refrigerante que são prejudiciais, tá? Então o refrigerante é sempre bom consumir com cuidado. A Fanta laranja, por exemplo, e a Fanta uva, né? Há uns 4, 5 anos atrás, mais ou menos, elas iam ser proibidas de ser comercializadas no Brasil. Por quê? Porque os caras mediram a concentração de benzeno. Porque na Fanta laranja e na Fanta uva tem benzeno, tá? E essa concentração de benzeno estava acima do que a lei brasileira permite. Então, quem é que fabrica a Fanta laranja e a Fanta uva? É a Coca-Cola, né? Aí, no caso, o pessoal da Anvisa, né, da Vigilância Sanitária, que é quem faz esses testes, esses cálculos das concentrações, disseram para a Coca-Cola que tinha que reduzir a quantidade de benzeno na Fanta uva e na Fanta laranja, senão eles iam ser proibidos de ser comercializados no Brasil. Deram um intervalo de tempo para a Coca-Cola fazer isso. A Coca-Cola se defendeu dizendo que essa concentração de benzeno é aceita nos Estados Unidos. Aí a Vigilância Sanitária disse que os Estados Unidos é outro país, são outras leis, no Brasil não. Ou reduz ou não vende mais. Aí a Coca-Cola reduziu. Hoje a concentração de benzeno está dentro do que a lei brasileira permite. Então, tem uma série de substâncias que são problemáticas nos refrigerantes. É bom, mas é bom evitar também, né? Ou consumir em quantidades pequenas. Isso aqui acho que foi uma reportagem que saiu esse final de semana. Então, assim, professor, o senhor viu na TV um gás que está fazendo as pessoas de uma determinada cidade dormir, que foi uma reportagem que saiu esse final de semana, acho que na Globo, né? Na verdade, é monóxido de carbono, é CO, tá? Eles comprovaram lá que eles achavam que era uma substância radioativa, que tinha uma mina de urânio. Não, é CO, monóxido de carbono. O que é que o monóxido de carbono faz? Se liga à hemoglobina. Então, quando você respira uma determinada quantidade de monóxido de carbono, se respirar muito, vai morrer asfixiado, né? Porque se liga à hemoglobina, a hemoglobina não consegue transportar os gases da respiração celular. Mas se você respirar só uma determinada quantidade de gás carbônico, uma parte das hemoglobinas vão estar ocupadas por monóxido de carbono. Você vai ter menos respiração celular, você vai respirar menos porque você tem menos hemoglobinas para transportar os gases da respiração celular. Respiração em termos energéticos é o quê? É a energia para o nosso organismo. Então, se você respira uma determinada quantidade de monóxido de carbono, você faz menos respiração celular, produz menos energia. Se você produz menos energia, vai dar o quê? Sono. Não? Você já ouviu falar do maracujá dá sono? Tem até um medicamento que é chamado de maracugina, né? Pronto. O que é a maracugina? O que é que tem no maracujá? Tem NO, óxido de nitrogênio. Também se liga de forma estável à hemoglobina. Só que quando você bebe só um pouquinho, né, de maracujá, né, a quantidade pequena, a concentração, uma parte das hemoglobinas ficam ocupadas por NO. Você faz menos respiração celular, produz menos energia, o que é que vai dar? Sono, tá? Então, o caso dessa cidade lá, que eu acho que é da antiga União Soviética, não sei se é na Ucrânia, sei lá onde é monóxido de carbono que vai acabar dando sono por causa disso, certo? Dá tempo de resolver uma questão? Vamos lá. Agora vamos resolver aí, galera. Peguem o material de vocês, quem não está com o material aberto. Fazer essa primeira questão aí, que é do Enem de 2013, tá? Diz assim, ó. O glifosato, aí ele bota a fórmula aí, C3H8NO5P, é um herbicida pertencente ao grupo químico das glicinas, classificado como não seletivo. Esse composto possui os grupos funcionais carboxilato, amino e fosfonato, tá? Então ele tem esses 3 grupos funcionais, tá? Isso aí vai ajudar a gente a resolver a questão. A degradação do glifosato no solo é muito rápida e realizada por grande variedade de micro-organismos que usam o produto como fonte de energia e fósforo. Os produtos da degradação são o ácido aminometametil sulfônico e o N-metilglicina. Ele dá aí as estruturas. A partir do texto e dos produtos de degradação apresentados, a estrutura química que representa o glifosato é... A gente vai só reler a seguinte parte para vocês destacarem, tá? Para vocês grifarem. Eu vou começar aqui de novo, ó. Vai grifando aí, ó. O glifosato, grife aí, C3H8NO5P,
é um herbicida pertencente ao grupo químico das glicinas, classificado como não seletivo. Continua grifando. Esse composto possui os grupos funcionais carboxilato, carboxilato é de ácido carboxílico, amino é de amina, que nós vimos hoje também. E esse fosfanato, que apesar de a gente não ter visto, dá para imaginar que tem o que nesse grupo funcional? Fósforo, né? Pelo nome, tá? Pronto, grife até aí. Agora analisemos as estruturas. Itens A, B, C, D e E. Tem ácido carboxílico em todas as estruturas? Como é que é o ácido carboxílico? C-O-OH. Tem ácido carboxílico em todas as estruturas? No item A, tem ácido carboxílico? Não. Então você já bota falso no item A. No item B, tem ácido carboxílico? Tem. Aí na ponta esquerda, C-O-OH. No item C, tem ácido carboxílico? Também. C-O-OH do lado esquerdo. No item D, tem ácido carboxílico? Não. No item E, tem ácido carboxílico? Não. Então a gente ficou em dúvida entre que itens? B e C. Tem amina no item B? Tem nitrogênio aí no item B? Tem amina? Tem. No meio, não tem não? NH? Olha aí no meio. No item C, tem amina? Tem nitrogênio? Tem também. No meio da cadeia tem o quê? NH2. E tem um fosfanato que está aí, tanto à direita quanto à esquerda. Professor, então deu problema. Nos itens B e no item C, tem ácido carboxílico, ó. Mostra aí, ó. Ó, tá aí o ácido carboxílico, C-OH, tem amina e tem fosfanato. Só que no começo da questão, qual é a fórmula molecular que ele diz aí do composto? C3H8NO5P. Se você olhar a letra B, você vai encontrar que a estrutura tem 3 carbonos. Olha aí no item C, tem quantos carbonos na estrutura do item C? 4, tá? Então, qual que fica sendo a resposta, então, da primeira questão? Letra B. Tem ácido carboxílico, tem amina, tem fosfanato e tem 3 carbonos na estrutura. Por isso que a resposta da primeira questão é a letra B. Na letra C, tem as 3 funções orgânicas, só que são 4 carbonos na estrutura, por isso que fica falso a letra C. Vamos resolver a segunda, a questão do Enem também. Só mais um, né? Para encerrar. A produção mundial de alimentos poderia se reduzir a 40% da atual sem a aplicação de controles sobre as pragas agrícolas. Por outro lado, o uso frequente dos agrotóxicos pode causar contaminação em solos, águas superficiais e subterrâneas, atmosfera e alimentos. Os biopesticidas, tais como a piretrina e a coronopilina, têm sido uma alternativa na diminuição dos prejuízos econômicos, sociais e ambientais gerados pelos agrotóxicos. Ele quer saber assim, ó, identifique as funções orgânicas presentes simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, nas estruturas dos biopesticidas apresentados. Olha aí para as estruturas, ó, e olha agora porque eu coloquei aqui no telão, ó. Na piretrina, que é essa estrutura de cima, o que é que a gente tem? Éster, C-O ligado a oxigênio, e temos também cetona. Na estrutura de baixo, a coronopilina tem cetona também, C-O, e tem um éster lá embaixo, ó, C-O-O. Tem outra função aí na coronopilina, qual é? Tem um álcool lá em cima, ó, o OH. Só que na questão, ele quer saber quais são as funções que estão presentes nas duas estruturas. Então, quais são as funções que estão presentes nas duas estruturas? Éster e cetona. Qual que fica sendo então a resposta da segunda questão? Letra B. As duas questões do Enem. Ok, galera? Bom, nosso tempo encerrou. Façam as demais questões. Tem o gabarito todinho na apostila, né? Quem quiser rever a aula, né? Tá sendo tudo filmado aqui. Depois, se você quiser dar uma olhada na aula novamente, assiste a aula, tá? Façam os exercícios. Grande abraço para todos vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês. E vamos estudando, galera. O Enem tá chegando. Vamos tendo foco para a gente mandar bem lá na prova 24, 25. Um abraço.